aí. Olá, pessoal, tudo bom? Boa tarde, é um prazer aí. Sou o professor André, coordenador do curso de Biologia aqui de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Nós temos aqui na Serra Gaúcha, agora está um pouquinho de calor, mas esses dias atrás estava um frio, eu peguei -6 aqui, mas está bom demais, né? Aí, pessoal, eu tenho a honra de estar aí com o pessoal da Tataúga, o Alexandre, a Giovana, que são aí parceiros nossos no canal da Biologia, e hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre os mistérios que roda redor aí de uma espécie excepcional, que são os tubarões, né? Ao de falar um místico muito grande em cima dos tubarões, desde o filme, né, Tubarão, né? Então, ainda a população em si, as pessoas que têm contato com o mar, têm medo, né, propriamente dito, que os tubarões atacam, que o número de mortes é terrível, eu vou estar na água, ele vai vir me pegar, né? E nós sabemos aí que não é bem isso que acontece, né? Fiquem à vontade, Giovanni, fiquem à vontade, Alexandre, para estar aí se apresentando para nós, para estar falando um pouquinho desses místicos, os ataques, filme Tubarão, que todo mundo tem na cabeça, né? Falou de tubarão, a boca do tubarão vindo pegar. Não, legal, André. Também, a conexão tá boa, Sim. Perfeito. Então vamos lá. Gente. Primeiro, é um prazer. Acho que gostei bastante comigo, pra gente falar. Acho que eles exercem um papel. A gente é atraído por grande. E é algo que me deixa sempre feliz falar, conversar. Isso, vai começar? Sim, pode ser. Bom, eu trabalho na faculdade professora de da saúde, a gente está semana de missões, e motivou até essa live, e a gente conversar sobre os hábitos, tem importante desmistificar muitos casos, aprender a conviver mais. Beleza, gente. Bom, vamos lá, vamos começar a falar. Eu sou mergulhador. Como empresário, como engenheiro, como portador e de portadores. Bastante interessante hoje, onde a gente leva jovem pública para ter uma experiência de biologia. E a gente fala bastante sobre tubarão. O André colocando para gente. Não, esse cenário, uma história. Vamos fazer um exercício aqui de imaginação. Fica naquele fim de tarde. Melhorou, gente? O pessoal que estava falando que estava eco ficou um pouquinho melhor? Melhorou. Legal. Deixa eu só aumentar o volume, gente. Porque... Ah, perfeito. Eu estava utilizando uma caixinha de áudio para sair um pouquinho mais alto, mas esperamos que agora resolva. Tirei a caixinha. Bom, vamos lá, pessoal. Que bom. Queria fazer um exercício com vocês. Pensa naquele fim de tarde, aquele cenário maravilhoso, aquele céu roxo, aquele céu laranja, um sol. Gente, tenho meus cachorros latindo, eu não vou conseguir impedir eles fazer barulho de vez em quando. Mas voltando ao nosso exercício. Aquele mar maravilhoso. A Ana Paula comentou, pessoal, que está indo para a cidade de novo. Eu também estou me ouvindo, isso não é normal, eu não sei o que acontece. Quer tentar me convidar de novo, André? Espera aí, então vamos lá. Eu vou sair. Aí, pessoal, a gente só está com um pouquinho aí de eco, a gente já está voltando agora, tá? Eu estou chamando eles aqui. Vamos ver aí se agora normaliza.
Vocês estão me escutando bem? Oi, pessoal. Eu estou escutando você perfeito. André, eu não sei o que acontece. Eu acho que é que o pessoal está reclamando, tá? Eu falo e eu me escuto. E aí, acho que esse é o ponto. Ó, o Ronaldo colocou aqui, ó, experimenta fechar o áudio, está com retorno. Está com retorno? Deixa eu só... Alô? Tá melhor? Deixa eu ver. Eu vou continuar falando alguma coisa. Continua com eco ainda, tá? Tá. André, experimenta fechar o som quando a gente fala, só para ver se é isso. Melhorou? Vamos ver. Não estou me ouvindo. Vocês me escutam bem? Sim. Tá. Eu estou me escutando bem baixinho. Esperamos aí que o pessoal avisem se ficar ruim, tá? Vamos tentar de novo. Voltando para o nosso cenário paradisíaco. Aquele mar maravilhoso, finzinho de tarde. E aquele surfista lá longe da costa, uns 100, 200 metros, esperando aquela onda perfeita. Aquele cenário maravilhoso, aquela calma. De repente, gente, a gente escuta um tranco, o surfista sente um baque, não sabe nem que atingiu ele, quando ele vê ele está embaixo d'água. O surfista está ali confuso, ele olha para um lado, olha para o outro, não sabe o que aconteceu. De repente ele olha, tem um monte de sangue, ele não sabe se aquele sangue é dele ou se não é. E aí, meio que desesperado, ele começa a nadar para fora do mar e chega e descobre, algum tempo depois, que foi atacado por um tubarão. Gente, isso aqui é um relato real de alguns ataques de tubarões. Eles são bem parecidos. Tá? O que acontece? A pessoa acaba se dando conta de que foi atacada muito tempo depois. Às vezes só quando chega na praia. E eu queria fazer uma provocação aí para vocês. Né? Normalmente, é simplesmente uma mordida e que não tem consequências graves. A gente leu muitos relatos de ataque. Né? As consequências são até bastante simples. Os casos mais graves é alguma hemorragia interna, alguma coisa assim. Mas o tubarão realmente, ele dá uma mordida e ele larga. E a provocação que eu queria fazer para vocês é o seguinte. Se um tubarão, a gente vai falar bastante deles, mas um animal mais bem adaptado daquele ambiente, o maior predador, tivesse alguma intenção de matar o surfista, esse surfista teria alguma chance de sair de dentro d'água? Eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Faz sentido para um tubarão a pessoa conseguir escapar do tubarão? Então, né? Será que o tubarão deixaria solta essa pessoa, né? Será que ele não daria várias outras mordidas novamente, né? É muito mito, né? Muita falta de informação. Foi construindo uma lenda, né? Um imaginário que as pessoas têm, né? E não sabendo-se que esse animal, esse peixe, ele tem um mecanismo todo específico para identificar sua presa. Não tem, Giovana? Exatamente. No ano passado, nós tivemos 64 casos registrados de ataque de tubarão, sem provocações. Vou abrir um parênteses aqui, sem provocações você não ficar indo atrás do tubarão, acuando ele, porque aí é óbvio, né? Ele está no ambiente dele, ele está se sentindo ameaçado. E isso não só com os tubarões, mas qualquer animal, quando ele se sente ameaçado, a primeira coisa que ele faz é tentar escapar, né? Mas se a pessoa não percebe, não tem esse feeling, quer continuar tentando ali pegar uma foto, qualquer coisa, indo atrás, o animal vai se defender em algum momento. Então é importante a gente sempre querer respeitar eles, a gente está no ambiente deles, a gente tem que ter essa percepção de respeito, né? Fechando agora o parênteses aqui, ano passado foram registrados 64 ataques de tubarões sem provocações e só 5 deles levaram a óbito. Como você comentou, a gente vai comentar também ao longo do nosso bate-papo, um animal tão bem adaptado e tão grande, um predador grande, né? Se ele realmente quisesse ingerir aquela pessoa, se ele realmente quisesse se alimentar, a gente não teria só 5 óbitos em 64 ataques.
É óbvio, ele é um animal muito grande, tem vários dentes, tem uma força muito grande, então, alguns casos pode morder algum órgão vital, pode levar a caso de hemorragia. Mas é importante a gente ter essa conversa para a gente desmistificar esses pontos, né? É importante que as pessoas conheçam, tenham a real noção do que é um animal desse. Assim, existe um mecanismo próprio dele, né, para fazer a caça, um órgão sensorial, tem todo um mecanismo biológico para ser estudado ainda e que é propriamente dito da espécie, né? Como que seria esse mecanismo? O que será que ele aborda? Como que é? Ele tem um ecolocalizador, será? Será que é por onda, som? André, acho que eu vou colocar um ponto. O tubarão é o animal mais fantástico que eu já vi em toda a minha vida. Acho que a gente já fala um pouquinho do que você comentou, mas eu só quero contar a perfeição que é esse animal. A gente encontra naquele animal embaixo d'água a fluidodinâmica dele, a construção dele. E esse animal é equipado, eu sou engenheiro, tá, gente? Os biólogos que me perdoem, eu vou falar como engenheiro. Se eu começar a maquinizar demais o tubarão, vocês não me xinguem, tá? Mas esse tubarão tem uma série de sensores. É como se fosse uma máquina extremamente projetada. Isso realmente, pela natureza, aí por milhões e milhões de anos, para chegar na perfeição que é esse animalzinho hoje. Esse animal é fantástico, ele tem sensores, ele percebe campo magnético, ele tem visor de campo magnético, gente. É bizarro isso. O olfato dele é coisa de louco, a audição, ele tem uma linha lateral sensível à vibração. Gente, o tubarão tem noção de tudo que está acontecendo ao redor dele, embaixo d'água. Vou pegar um exemplo aqui de um tubarão branco. 7 metros de comprimento, até mais ou menos 7 metros, 2,5 toneladas, equipado para caçar e para encontrar aquilo que for possível dele comer. Volta a pergunta, né? Um animal desse, de 7 metros, qual o tamanho da boca desse bicho? Me engole vivo. Tem alguma chance de eu sair vivo? Então, acho que o filme Tubarão tornou bastante eles populares. Você comentou do filme Tubarão, tornou bastante eles populares, mas criou uma imagem muito ruim dos tubarões, que eles não são isso. A gente encontra esses bichinhos embaixo d'água e vou te dizer, eu tive 3 encontros no mergulho que eu jamais esqueço. E um deles foi um tubarão de bico fino. Hoje eu tenho ele tatuado aqui nas minhas costas, na minha costela. E eu sou apaixonado por eles. E, assim, eles são animais a extrema perfeição. Milhões de anos para chegar nessa máquina perfeita aí. Anatomia perfeita, né? Assim, o corpo é projetado, a camuflagem que ele tem, você tocou no tubarão branco, né? Que é a lenda tubarão branco, né? A camuflagem que de cima eu não enxergo, de baixo também, olhando ele para cima, não enxergo. Ele consegue tanto caçar na superfície quanto nas profundezas, né? É muito sensacional. E no Brasil, temos tubarão do Brasil? Existe tubarão aqui que se desova, que é decorrente daqui da nossa costa? Sim, né? Voltando um pouquinho, os tubarões, eles são animais muito antigos, né? Eles surgiram há 400 milhões de anos aí, né? Foram passando por evoluções, diferenciações, e hoje a gente, no mundo todo, em todos os oceanos, né? Nós temos cerca de 500 espécies identificadas. E no Brasil, nós possuímos cerca de 88 espécies identificadas também. 88 tubarãozinhos diferentes no Brasil? 88 espécies diferentes. Aí nós temos algumas que são mais comuns, né? Nós temos o tubarão-lixa, tubarão de bico fino... Recife, limão. Limão, enfim, a gente tem algumas espécies mais comuns, mas são 88 identificadas aqui. O fantástico do mergulho, André, para quem não tem esse conhecimento de vocês da biologia, confesso que eu não sabia que existia mais de 10 espécies de tubarões que comecei a mergulhar. E aí existem 500, cara. É um absurdo. E só no Brasil 88, gente. É fantástico a biodiversidade. E a gente vai falar... Acho que vamos ter a oportunidade de falar a biodiversidade que eles protegem, né? Mas é lindo.
Eu nunca tive oportunidade, eu sempre sou louco, já fui para a laje mergulhar, né? E ali fala, na laje tem um mistério, na como que é? Mangoa, Mangona. Mangona, que lá tem uma mangona, né? Só que eu nunca consegui chegar por causa do mau tempo nesse mangona, né? Então, assim, deve ser sensacional ter esse encontro aí, que você literalmente, você é uma presa indefesa, né? Se eu for imaginar um tubarão branco, eu não sou nada. Vamos falar assim, que é literalmente um gato perto de um pitbull, vamos falar assim, literalmente, né? Não, é verdade, André. Eu acho que a última vez que foi avistado o Mangona, eu dei uma sorte fantástica, eu estava na laje. Aí, ó, eu não tenho, eu sempre vou lá, calhaus fechado, né? Vamos mergulhar junto, André. Vem mergulhar com a gente que você se dá bem. Uhum. Mas foi uma coisa de louco, cara. Eu tava ali na laje, inclusive foi no Calhaus. Foi no Calhaus que a gente encontrou. Tinha acabado de sair do túnel do Calhaus, que na verdade não é um túnel, é uma fenda, mas a gente chama de túnel, né? E tava olhando no Recife, tava aqui olhando pra direita. Sei, não era barulho, mas eu senti uma agitação, uma coisa, como se todo mundo tivesse agitado na água. Quando eu olhei pro lado, tava aqui como se fosse agir. Eu só olhei pro lado e vi aquele monte de dente pra fora. Quem conhece um tubarão, quem não conhece, depois pesquisa no Google e tubarão Mangona, procura a boca dele. Aquele monte de dente aqui pra fora. Quando eu olhei pro lado, nossa! E foi uma coisa de louco. A gente lê aí em vários livros sobre tubarões, que alguns tubarões são tímidos, outros não, mas olha, todos os exemplares que eu conheci, eles são extremamente curiosos, são fantásticos. Eles chegam ali e eles querem saber o que está acontecendo, querem ver o que é, e nenhum deles até hoje, graças a Deus, foi agressivo comigo, né? As minhas espécies não estão entre as mais agressivas, o tubarão bravo é um sonho ainda, quem sabe. Mas a minha experiência com tubarões mostraram animais extremamente dóceis, curiosos, muito, muito curiosos, mas assim, de uma perfeição a gente fica sempre encantado quando vê. Toda vez que eu encontro tubarão é aquela coisa, nossa, como é que pode ser tão perfeito? É sensacional, né? Mas infelizmente a pesca, né, predatória, a cação, né, que é muito falado aí também, né? É o cação, que é um tubarão, né? Esse que o ser humano faz, que é devastar a biodiversidade, o meio ambiente, é prejudicial demais, né? Sendo uma espécie de extrema importância para o equilíbrio. Sim, André. Assim, enquanto nós tivemos 5 óbitos de tubarão ano passado, né? Tiveram 5 vezes mais mortes por selfie, por exemplo, do que por tubarão. O contrário não é válido, né? Enquanto nós não precisamos ter tanto medo de tubarão, os tubarões precisam ter bastante medo da gente. A pesca excessiva é a maior ameaça à extinção desses animais. E, como você comentou, o shark finning é um grande impulsionador. Para quem não sabe, o shark finning é uma prática bem maldosa até, no qual você captura o tubarão, arranca as barbatanas e devolve o resto do animal morto, ainda vivo, no mar, onde ele vai morrer ali, né, de hemorragia, vão vir outros animais agonizar, né? Ele não consegue se locomover. Exatamente. E o shark finning, ele é impulsionado pela sopa de barbatana, né? A famosa sopa de barbatana aí, que custa absurdo, né? Então, por ano, estima-se que o ser humano mata cerca de 100 milhões de tubarões. E 73 milhões é impulsionado pelo shark finning. Esse número ainda ele pode ser um pouco maior, é uma estimativa, porque
existem diversos países com políticas diferentes, né? E alguns, por exemplo, não colocam nessa conta a pesca recreativa ou a pesca acidental, né? Mas estima-se que 100 milhões de tubarões são mortos por ano, então eles precisam ter muito medo da gente, infelizmente. É muito animal sendo morto, né? Tubarões sendo mortos. Deve ser um desequilíbrio muito grande, né? Se a gente for pegar uma teia ecológica aí, se a gente for pegar aí níveis, né? Que ele é o da cadeia, o topo da cadeia, né? Alimentar ali, ele limpa, ele controla populações de peixes, né? Então, deve ter desregulando o oceano, tá demais desregulando, né? E eu não lembro de ter comido cação, não lembro de ter comido tubarão, né? Mas não deve ser uma carne muito boa e nem para o ser humano, né? Por causa que ele é um limpador no mar, não é? André, sabe que esse negócio de educação é algo que me incomoda bastante, cara. Antes até de falar educação, eu queria contar uma história. Eu adoro contar histórias, já perceberam, né? Eu outro dia estava comentando com alguns colegas, alguns amigos lá de Paraty, a nossa base de mergulho é em Paraty, né? E a gente está sempre lá, e aí tem um grupo de WhatsApp com alguns amigos, mergulhadores, caiçaras, pessoal que está por ali. E um desses dias, faz um pouco tempo atrás, apareceu uma foto de um mangona que foi pescado por um pessoal para comer, né? E eu sei que aquela foto me revoltou, a gente acabou entrando numa discussão no grupo, e o rapaz colocou para mim o seguinte: poxa, mas um tubarão desse, ali na costeirinha, pro caiçara, pro pescador que vive daquilo, mata a fome de uma família por muitos dias. E eu fiquei pensando, é verdade? Mas acho que do mesmo jeito, no centro histórico, Paraty é uma cidade turística fantástica, com uma gastronomia interessantíssima, né? Esse é um dos motivos pelo qual a nossa base, Paraty tem tudo, tem mergulho, tem comida, tem cultura, tem o que você precisa, o que você quiser tem conta lá de bom. Eu tenho que conhecer, não conheço ali. Cara, vem pra cá pra gente mergulhar em Paraty, que você vai gostar. E aí, cara, aquilo me ficou na cabeça. A discussão que eu tive. Realmente, aquele tubarão-mangona, que é um animal fantástico, mata a fome de uma família por muito tempo. Só que também é injusto que no centro histórico de Paraty, onde tem restaurantes infinitos, maravilhosos, o pessoal esteja comendo salmão, linguado, N outros peixes muito mais saudáveis. Acho que é isso que você comentou, André. O tubarão, por ser um predador de topo, acho que deve ter o pessoal, seus alunos de biologia sabem até mais que eu, mas eu me arrisco a falar um pouquinho de biologia. O tubarão, por ser um predador de topo da cadeia alimentar, ele vai acumulando uma série de substâncias que são tóxicas para a gente. É fácil entender, né? A gente vai lá e despeja metade da tabela periódica no mar e depois isso vai se concentrando. Tudo aquilo que a gente colocou ali, os herbívoros vão comendo, aí vem um peixinho, come aquele herbívoro, vem um outro peixinho maior, come ele, depois come tudo. Isso vão comendo vários e vai aumentando a concentração desses metais tóxicos, desses materiais tóxicos, até que chega lá em cima no topo. Quem é o topo? É o tubarão. Esse carinha, o tubarão, ele vai acumular uma quantidade de substâncias tóxicas, que em alguns casos ele chega até a ser perigoso para a gente. Um exemplo, o FDA, que é a Food and Drug Analysis, é a agência que cuida de comidas e remédios lá nos Estados Unidos. Acho que essa não é a melhor palavra, mas todo mundo entendeu. Comidas e remédios. Mas a FDA nos Estados Unidos, ele recomenda que as mulheres gestantes não comam carne de tubarão, ao nível que chega, né? E a gente tem aqui no Brasil um dos maiores consumos do mundo de cação. Que é isso que você falou, cara. O cação é um nome genérico, né? Uma alcunha, e é quase como se fosse uma salsicha do mar, um nuggets. Qualquer coisa que você pega e não sabe muito bem o que é, diz que é cação na peixaria. Cação. E aí, cara, entra tudo quanto é tipo de tubarão, raia,
aí eu vou me arriscar de novo um pouquinho na biologia, vocês me corrijam, tá? Mas o tubarão acho que é um elasmobranquio, correto? E tem outros da família. Então, todos esses animais da família acabam entrando nessa alcunha de cação e a gente come. Para ter uma ideia, para você ter um dado aqui, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul fez uma pesquisa há pouco tempo, se não me engano foi em 2017 ou 2018, eu já não me recordo agora. E ela pegou 63 amostras de cação. E aí, analisando o DNA deles, cara, ela descobriu que tinha mais de 20 espécies diferentes de peixes, de tubarões, de raias. Então, assim, gente, a gente compra um cação, a única coisa que a gente sabe é que está comendo um predador topo da cadeia alimentar. Agora, o que eu estou comendo, nem isso a gente consegue saber. E o cação se popularizou bastante aqui por conta do... é um peixe cartilaginoso, não tem espinho. Aí as pessoas acham que, nossa, que maravilha, um peixe sem espinho. Quando, na verdade, estão comendo gato por lebre, né? Fora que os metais pesados que tem nessa carne, né, que vai dar neurotoxicidade no ser humano, que vai sendo acumulado dentro do ser humano, né? Na verdade, o cação é como nós comemos o topo e nós comendo cação vamos estar aí ingerindo os metais pesados, a parte de toxicidade que vai ter aí nessa carne, né? Eu acho fantástico o desmistificar o cação, para as pessoas saberem que é o resto do resto que está ali, entendeu? Cultura comer cação, você vai para o Caiçara, você vai para qualquer lugar, você vai qualquer vendinha de peixe perto da praia, tem a tendinha ali que tem os cações, né? Para você estar adquirindo. Mas esse predatorismo tão exacerbado assim, vai causando uma vulnerabilidade, né, dentro do sistema ecológico, que vai prejudicando não só o tubarão, mas toda a cadeia, né? Apesar de nós sabermos aí que ele é de extrema importância, ainda tem a pesca, né? Tem destruição, tem N fatores aí. Agora tem um problema também que começou a ser divulgado, falado mais na mídia, também os microplásticos, que os peixes, os outros tipos de animais, as algas, os fitoplânctons estão agora com microplástico dentro. Tem vários problemas que o ser humano que tem que se conscientizar, tomar pé, né? Onde que faz o oxigênio no mar, né? Literalmente, né? Falando um pouco de vulnerabilidade, Giovana, quando a gente vê as espécies, Alexandre, assim, como que pode impactar, como que é a visão de vocês no impacto que dá quando eu estou tirando uma espécie dessa, né? Quando eu estou acabando com uma espécie dessa? Sim. Bom, os tubarões, eles são uma espécie considerada vulnerável porque eles têm uma estratégia reprodutiva muito lenta. Então, ao contrário dos demais peixes aí do oceano, que eles botam milhões de ovos durante a vida deles, né, a vida reprodutiva deles, os tubarões são diferentes. Eles têm um desenvolvimento embrionário já muito maior, de 1 a 2 anos aí, né, leva para o feto virar um tubarão. 2 anos, em média 2 anos. De 1 a 2 anos. Tem espécie que varia, né? De 1 a 2 muito anos. tempo. A gestação deles, sim. Uhum. É muito tempo e eles geram poucos filhotes, né? E além disso, eles atingem a maturidade sexual muito tarde. Então, mas assim, biologicamente falando, eles são topo de cadeia. Eles têm quase nenhum ou nenhum predador. Então, essa estratégia reprodutiva mais lenta faz sentido para eles sobreviverem. Eles não precisam ficar repondo, né, muitos indivíduos. Mas aí chega o homem e o ser humano, né, e acaba com essa estratégia biológica dele. Hoje, a União Internacional de Conservação da Natureza tem uma lista vermelha das espécies de extinção e hoje nós temos cerca de 30% das espécies de tubarões que estão nessa lista de ameaçadas de extinção. Então é um número bastante elevado, eles não conseguem se recompor na mesma proporção que nós retiramos eles, né?
E eles têm uma importância muito grande para o oceano. Como topo de cadeia, né, eles têm um papel fundamental. Primeiro que eles são essenciais na manutenção da saúde do oceano, né? A gente escuta falar muito disso, que eles mantêm o oceano saudável. Eles comem diversas espécies de animais que estão doentes. Então, com isso, eles evitam a disseminação de doenças ali no próprio oceano. E por ser topo de cadeia, eles têm uma diversidade da alimentação muito grande. Então, eles conseguem mudar a fonte de alimentação. Com isso, eles proporcionam o equilíbrio das espécies. Eles não deixam que nenhuma espécie tenha um crescimento exponencial e se superpopulacione, e nem que nenhuma espécie seja esgotada. Se tem uma espécie que está muito pouco ali, ele consegue mudar e começar a consumir outro tipo de espécie. Com isso, ele mantém o equilíbrio das populações. E, então, como predador topo de cadeia, ele tem um papel crucial na manutenção do ecossistema, na manutenção das espécies mesmo, né? Tem muita gente que fala, mas se eu tirar o tubarão, outros peixes vão sobreviver, eu vou ter muitos peixes, né? Mas você não pensa que você aumentar uma população de um peixe, você pode estar sendo prejudicial para a saúde do oceano, você pode estar fazendo com que esses peixes acabem com a população dos peixes que eles consomem, dos organismos que eles consomem, porque eles não têm essa variabilidade igual o tubarão, né, de diversificar a alimentação. E além disso, uma espécie superpopulosa também, ela pode ser danosa para o ambiente de coral, para outras espécies. Então, você tirar um animal topo de cadeia, você não traz benefício nenhum para o meio ambiente. Você pode, muito pelo contrário, você causa prejuízo em toda a cadeia, né? Toda a cadeia trófica ali, todos os níveis. Esse desequilíbrio a gente já tem aqui também no estado de São Paulo, ali pelo Coral Fogo, né? Nós temos ali... Coral Sol. Desculpa, Coral Sol, perdão. Que tem um desequilíbrio ali que tem até grupos que vão para retirar ele, né? Para não deixar lastrar tanto, né? E imagine se eu pegar uma espécie de topo como o tubarão, né? Tem uma equilíbrio, né? Tem aí um equilíbrio para ser mantido, e quando eu tiro, em cadeia, né? Vai sofrer tudo. A mesma coisa na hora que eu tenho invasão de ouriços e não tenho predadores de ouriços, né? Que aí vai tirando toda a alga, os corais daquele local ali, né? Cara, eu acho que esse ponto, você tocou num ponto bastante interessante, André. A gente, inclusive, hoje estava estudando um pouquinho sobre invasores. Nós estamos tentando montar um cursinho para mergulhadores, e a gente estava conversando, discutindo sobre espécies invasoras hoje mesmo, cara. E a gente dá uma olhada, cara. Eu vou pegar o exemplo, tem um local que eu gosto muito de mergulhar, chama Ilha de Búzios. Fica bem próximo a Alcatrazes. Cara, aquela região está infestada de coral-sol. Ele é uma espécie que sobrevive, aí não é uma espécie que gosta muito de luz, né? Então, quando você olha ali onde bate a luz, você vê pouco. Mas uma pedra mais inclinada, com maior dificuldade da luz chegar, cara, a hora que você entra ali, dá uma olhada, é só coral-sol. Aquela espécie tomou conta de um jeito, cara, que eu acho que, assim, hoje a gente não tem mais a menor condição de tentar tirar aquela espécie. Acho que a gente pode trabalhar nesse momento quem sabe tentar fazer uma manutenção, fazer um controle, né? E para que isso pelo menos não cresça mais, né? A gente está pensando em trabalhar com a tartaruga de promover um curso de remoção de coral-sol e fazer saídas esporádicas lá para a Ilha de Búzios, quem sabe Alcatraz mais para frente, Paraty, Ilha Grande, ali são regiões que são bastante dominadas, né? Quem sabe a gente não vê um tubarão numa dessas. É sonho, né? Vamos falar assim, pelo menos para mim ainda é um sonho, né? Que eu preciso alcançar ainda, eu quero... nem se for para mim na África, né? Mergulhar com um tubarão branco, ou na costa do México ali, mergulhar com um tubarão branco, que é mais lucrativo, não é? Com turismo, assim. Se eu for ver, um tubarão deve sair o quê? R$1.000, e o turismo
ganha isso por ida lá, né? Daí para mais, né? Se a gente começar a conversar sobre o turismo e o tubarão, deixar ele vivo compensa, né? Então, posso falar? Sim, se a gente for pensar, um tubarão numa peixaria, ele custa quanto? Não tenho noção também do quanto você pode vender isso, né? Mas um tubarão vivo no mar, você consegue vender para diversos turistas, mergulhadores, irem lá ver ele. Até tem diversos programas que trabalham com isso, né, na mudança da visão das pessoas, de você transformar a pesca num ecoturismo, porque o tubarão morto ali para peixaria você vende uma vez. Agora, quantas vezes e por quanto tempo você não pode vender um tubarão, um ponto de mergulho com tubarão ali, né? O quanto você não pode vender não só para mergulhadores, mas para pessoas de bar, que vão passeios de barco, enfim, o ecoturismo mesmo, né? Então, um ponto um pouco delicado isso, como a Lê falou, até da comunidade de Paraty. Existem comunidades que dependem disso, que talvez não tenham essa visão ambiental, né, da natureza, essa coisa toda da biologia. É um ponto muito delicado que tem que ser trabalhado com cuidado. Mas é um ponto que a gente tenta trabalhar. O Ale comentou do projeto social que nós temos também, né? Mas é um ponto que nós tentamos trabalhar, de você mudar um pouco a visão da própria sustentabilidade do ambiente, dos animais, enfim. Quer complementar? Eu queria deixar... vou colocar valores no que a gente colocou, tá? E deixar algumas bibliografias aí para o pessoal que interessar, um documentário que eu acho fantástico. Um tubarão numa peixaria, vamos pensar um peixe aí muito, muito pesado, vender pelo quilo da sua carne, né? Estou fazendo um exercício, porque em alguns lugares você não consegue vender tubarão. Mas vamos supor que você conseguisse vender, você chega com uma angona na peixaria e eles vão comprar. Pelo quilo da carne, eu ganharia aí, mais ou menos o que você falou, tá? 500, 1.500 reais por um animal desse vivo. Agora, se eu coloco ele num barco de mergulho, eu vou dar alguns exemplos de custo de barco de mergulho. Vamos fazer uma média, perdão, vai? Aqui no Brasil. Um mergulho sai em torno de uns 300, 350 reais. Um barco de mergulho, ele costuma sair aí com 10 a 20 mergulhadores, cada um pagando 300 reais. Eu vou pegar o nosso exemplo de Paraty. Quando a gente vai ali para Paraty, tem sempre uns 3 ou 4 barcos. É claro, já sai, sempre com o nosso parceiro, a gente vai para um lugarzinho mais reservado, fica só a gente. Mas vamos contar aí, 3 ou 4 barcos, 4 barcos com 20 mergulhadores cada um, pagando 300 reais cada pessoa para ver o tubarão. O que é mais lucrativo para aquela comunidade? É claro que trabalhar com o turismo é a melhor coisa, vai trazer muito mais dinheiro para aquela comunidade do que trabalhar com uma atividade predatória. A bibliografia que eu queria deixar aliás, filmografia, não sei como fala, tô passando vergonha aqui, gente. Mas é um documentário que eu queria indicar para vocês, que chama México Pelágico. Primeiro, pela beleza da costa do México, é um lugar fantástico. E segundo, eles mostram um pouquinho de como substituir atividades... É específico para o tubarão esse filme, gente. Como substituir atividades predatórias de tubarão por atividades turísticas de tubarão. É extremamente mais rentável. Tá? Eu posso fazer mais uma... Né, André? A gente passou por um ponto e eu fiquei com mais uma história. Sobre a importância desses animais. E eu queria contar uma história rápida sobre algumas baleias, cachalote, principalmente, que elas vão lá no fundo do oceano buscar comida nas regiões mais profundas e depois voltam para a superfície. E foi muito... Foi afirmado de forma muito contundente, principalmente pelos japoneses, que era muito bom caçar baleias para aumentar o estoque pesqueiro da região. Porque algumas baleias se alimentam de peixe, então nós teremos que matar as baleias, logo teremos mais peixe. Esse era o pensamento aí. O Japão apresentou esse tipo de argumento durante muito tempo. E foi verificado que, na verdade, é o contrário. Apesar de algumas espécies se alimentarem de peixes,
quando elas fazem o cocô delas, imagina o tamanho do cocô de baleia, gente, pelo amor de Deus. Mas elas trazem substâncias muito ricas em nutrientes do fundo das regiões onde elas se alimentam. E essa substância extremamente rica em nutrientes, ela fertiliza demais aquela região onde elas fizeram cocô. Resultado disso? Mais fitoplâncton. Mais fitoplâncton, mais zooplâncton. Mais peixe. Então, quanto mais baleia, mais peixe. Infelizmente, não tem essa conscientização, né? Poucas pessoas têm essa conscientização e poucas pessoas têm ainda mais a conscientização que tem mais mar do que a terra. A gente tem que cuidar dali. Se nós quisermos a espécie humana sobreviver, tem que cuidar não só do tubarão, como que é o auge nosso hoje aqui, mas de todo o ecossistema dali. Tem as ilhas de plástico que estão se formando, maiores já de algumas cidades. Quanto o ser humano não tiver. E vocês têm um trabalho importante disso, de conscientização, não tem? É isso aí, André. Eu acho que a gente tem agredido bastante o nosso ambiente. A gente tem criado aí, infelizmente, falta de... Estamos criando uma condição que vai prejudicar muito a nossa vida no planeta. E a gente acredita, André, que a educação é conhecer para preservar. Essa frase, eu não sei quem é o dono dessa frase. Eu queria que fosse minha, não é? Mas é o nosso lema. Eu acho que você só vai preservar, só vai cuidar daquilo que você conhece, que você sabe o que é. E a gente faz um trabalho exatamente disso, André. A gente busca levar educação, levar educação ambiental, levar conhecimentos de biologia, levar inter-relação entre o que nós estamos vendo aqui, essa caneta aqui, o plástico dela, e o mar, o que isso tem a ver, né? É exatamente assim que a gente trabalha. A gente trabalha com jovens de escolas públicas, em uma parceria com a Unicamp. A Unicamp é a universidade aqui bem mais próxima da gente, com alguns alunos e com alguns professores da Unicamp, e ex-alunos também. A gente trabalha para levar educação ambiental para jovens de escola pública. O que a gente faz? A gente pega um final de semana, pega a nossa peruazinha, vamos lá para Paraty. Chegando lá, a gente conversa, já tem algumas escolas parceiras, pegamos esse pessoal, botamos numa sala de aula, e temos alguns métodos diferentes para atrair o interesse do pessoal. Levamos um conteúdo de biologia muito, muito rico e preparado pelo pessoal da Unicamp, que tem um gabarito muito grande, né? E aí, qual que é a nossa ideia? A gente busca que a gente tem muito pouco tempo para passar aquela informação, para levar aquele conhecimento. Então, a gente tenta fazer de uma maneira que aqueles jovens vão absorver aquilo e jamais esquecer. Como a gente faz isso? Levando para mergulhar. Pensa você num jovem que não tem a menor condição de ir para baixo da água, que é algo complexo, mesmo vivendo numa comunidade caiçara. Respirar embaixo d'água é caro, mergulho recreativo é algo caro. Então aquele jovem não vai ter uma condição de estar ali embaixo d'água. Então aquela experiência que a gente proporciona é uma experiência que ele vai acabar lembrando sempre. Qual que é a ideia? Acho que todo mundo lembra aquele bolo da vovó que a gente comeu quando era mais novo. Até sinto gosto. Acho que eu falei numa outra live. No meu caso é o nhoque da minha avó. Quando eu começo a contar essa história, até sinto o gostinho do nhoque da minha avó na minha boca. Mas por quê? Porque isso gera uma memória de longo prazo, afetiva. É uma experiência que me marcou. E é isso que a gente busca com aqueles jovens. Associar um conteúdo de educação ambiental, um conteúdo de preservação a uma experiência de mergulho que é uma experiência marcante. E eu tenho certeza que todos os jovens com quem a gente conversa, eles jamais vão esquecer daquela experiência estar embaixo d'água. E vão gravar aquilo como um todo. Tanto o conteúdo, a parte teórica, quanto a parte prática. Então essa é um pouquinho a estratégia que a gente tenta utilizar para atingir aquele objetivo, né? O conhecer para preservar. Essa aí é a nossa ação. A parte de conscientização, né? Falando de Unicamp, eu tive a oportunidade de fazer um estágio ali no Boldrini, né? Que é do lado aí de vocês.
E a doutora Silvia, que é a gestora de lá do Boldrini, ela sempre fala, você tem que pegar a criança e conscientizar criança. Pega a criança que daí vai ser um adulto consciente, né? É sensacional o trabalho que vocês fazem. Por mim, a gente ficava aqui mais umas 2, 3 horas falando, conversando, batendo um papo. Entretanto, eu estou competindo hoje aí em São Paulo com Corinthians e Palmeiras. É verdade, né? E aqui no Sul, o Inter está jogando agora também, então é complicado, né? Apesar de tudo, nós conseguimos aí sair. Só para finalizar, uma fala de vocês sobre os tubarões, a importância de se preservar. Já quero agradecer imensamente a vocês que se propuseram aí vir trazer um pouco de experiência. Eles estão aí também, se alguém quiser alguma informação, pode entrar direto, contato lá com o pessoal, tá? Fiquem à vontade. Acho que só para complementar um pouquinho, essa semana nós vamos lançar um texto sobre tubarões, texto que a gente está preparando aí já há um bom tempo. Então, essa semana, fiquem ligados aí, tanto na página da Tataúga, vai ser lançado no site. Quem quiser entrar em contato com a gente, fica à vontade, o André pode passar aí o contato. E é isso, muito obrigada, André, pelo convite. Foi muito rico, muito bom fazer essa live com vocês. André, você tocou num ponto que eu estava aqui pensando, cara. A concorrência foi realmente desleal, cara. A gente não consegue competir. Foi desleal hoje. Corinthians e Palmeiras e Inter aqui. Não tem como, não dá para concorrer. A gente esqueceu, cara, quando marcamos, pensamos nessa data, eu nem lembrei que tinha o jogo, nem você também não, né? Mas eu acho que foi legal, a gente conseguiu falar, eu acho que foi muito, muito legal. Eu já vi a Gabi falando que foi incrível. Obrigado, Gabi. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo a gente também, família, amigos. A Gabi perguntou se a live vai ficar salva, André. Vai, eu vou salvar, vou disponibilizar, sem problema, tá? Vou disponibilizar sim. Eu acho que qualquer informação levada a qualquer pessoa é um conhecimento, e esse conhecimento adquirido se leva-se para a vida toda, né? É uma mente que se expande e nunca se volta ao mesmo tamanho, né? Eu que tenho imensamente a agradecer a Serra Gaúcha aqui, a Unicenec, fica de braços abertos, se quiser vir aqui conhecer as paisagens, com certeza. Um belo vinho nosso daqui, tá? Olha Desde só. já agradeço imensamente a vocês. André, agradeço, muito obrigado. Vamos continuar novas lives, novos conteúdos e vamos continuar com essa parceria que está sendo muito boa pra gente. Vamos, obrigado, viu, pessoal? Tem Valeu, pessoal. Bom resto de tarde aí, valeu. Muito obrigado, só tenho a agradecer. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.